Bom, pessoal, então dando continuidade, o pessoal que está nos vendo ao vivo aí no Instagram, né? A gente está na Colaboridade aqui no dia 14 de junho de 2023, a quarta-feira, cabalístico isso. A gente está aqui falando sobre temas que envolvem você ter aí uma evolução saudável do teu viver, você chegar mais longe, você combater o que é ruim e se esforçar para fazer o que é bom em termos de pilares do envelhecimento saudável. Então, para quem já me ouviu falar, exercício físico e dieta, né? Dieta não é uma palavra boa. Vamos falar de alimentação saudável. São as duas coisas que a gente sempre fala. A terceira é propósito. Quanto mais você tiver propósito na tua vida, mais longe você vai. O quarto é você, claro, obviamente, cuidar das doenças e dos estilos de vida que podem ser maléficos para você. E o quinto, e algumas pessoas põem antes do que o quinto, e tá de uma certa forma mais falado de uns anos para cá, e a Bruna é uma das pioneiras aí em Curitiba a falar sobre isso, é o sono, né? Nós passamos aí em torno de 1/3 das nossas vidas na cama, dormindo, né? Alguns tentando dormir, né? Então, hoje a ideia da Bruna é trazer um pouquinho sobre o sono. Ela é uma autoridade, não tô superestimando, ela realmente é uma autoridade no assunto. E acho que todos nós, alguma coisinha podemos tirar aí de bom dessa conversa que a gente vai ter com ela. Eu mesmo me beneficiei, porque se eu não tivesse conhecido a Bruna na minha vida, eu estava dormindo mal até hoje. E a Adriana, né? E a coitada da Adriana, que também estava me batendo até hoje de madrugada. Então hoje só temos um barulhinho de ar-condicionado no quarto, que é o CPAP, e a gente consegue resolver isso de maneira muito boa. Então, com a palavra, Bruna, divirta-se. É uma honra receber um convite para falar com vocês desse assunto que eu adoro. O meu nome é Bruna Massotti Favro. Como ele falou, eu sou formada desde 2006 em fisioterapia. Só que eu fui para minha especialização, eu sempre gostei de cardiologia respiratória, então eu já fui para essa área. E eu atuo nisso também, tanto que na pandemia eu trabalhei como uma louca, né? Imagine. Só que em 2007 eu recebi o convite de um médico, um dos pioneiros a trabalhar com sono no Brasil, para trabalhar nessa área de sono. Mas imagine, em 2007, falar sobre sono, né? O meu marido falou, na época nós namorávamos, né? Vai, você está começando a tua vida profissional, vai ver o que é. E eu fui e comecei, olha, já está aqui, nem vou me mexer. Se eu me mexer, vocês falam. E aí fui e comecei a gostar e me apaixonar pela área de sono. Entender por que a gente tem que dormir bem. Por que é importante, eu escuto, quando eu dou alguma palestra sobre sono, que isso tem acontecido frequentemente, as pessoas falam assim para mim, Bruna, mas eu durmo a noite inteira. Eu deito 9, 10 horas e eu acordo 8 da manhã. Mas você sente cansaço? Sinto. Então você não está dormindo bem. Então deitar na cama e ficar a noite inteira na cama dormindo não quer dizer que você está dormindo bem. O importante não é a quantidade, mas a qualidade do sono. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando e me aprofundando cada vez nisso, né? Sono, a importância de um sono reparador. Eu queria fazer uma observação sobre o que a Adriana acabou de falar, sobre empatia, né? Eu, na área de respiratória, eu atendo muitos pacientes graves, bem graves. Domingo, eu recebi uma ligação de uma família que eu atendo, uma senhora que é acamada há muitos anos, e ela tinha acabado de receber alta e ela chegou em casa e começou a passar muito mal, saturação muito baixa, tanto de oxigênio, né, muito baixo. E isso foi domingo à noite, estava frio, nós estávamos com visita em casa, eu e meu marido, e ela falou, você pode vir aqui? Eu nem pensei, eu peguei e fui, né? E cheguei lá, a senhora estava muito mal mesmo, fiz muita manobra de expansão, ela expectorou muito, né, liberou muita secreção, aí voltei super tarde para casa. Mas para que falar isso? Pelo fato do que a Adriana acabou de falar. Eu acho que assim, no outro dia, a primeira mensagem que eu recebi pela manhã, na segunda, foi da sobrinha dizendo a tia dormiu a noite inteira bem e hoje ela está saturando bem. Então assim, se colocar no lugar do outro, né, faz toda a diferença. Para nós como profissionais da área da saúde, né? Então só para fazer essa observação que realmente eu acho que assim, na área de sono eu tenho alguns pacientes meus aqui que usam CPAP, né? Eu fico no pé mesmo do paciente porque eu quero que o paciente durma bem, tenha uma qualidade de vida boa. E o sono é parte integral disso. Essa paciente, ela dormiu a noite inteira,
né? Pela fisioterapia respiratória, no outro dia ela estava bem. Então, a importância de dormir, de descansar. Então, é isso que eu vim falar hoje para vocês. Por que a gente tem que dormir bem? A minha palestra vai ser mais técnica, né? Eu vou explicar exatamente o que é um sono, né? Se você... Alguém aqui já fez exame de polissonografia, exame do sono? Ó, bastante. Os meus pacientes já fizeram. Então, a importância realmente do sono reparador. Segundo a OMS, o que é o sono? É a perda reversível e periódica da consciência, redução das funções motores e sensoriais. Então, quando a gente deita, que a gente começa a entrar no sono, as nossas funções motoras a gente relaxa, nossos músculos relaxam todos. Durante o estágio REM, acontece a atonia muscular, os nossos músculos paralisam. E aí que os pacientes de apneia do sono, que é o que eu vou falar, tem um grande prejuízo, né? Porque o músculo realmente paralisa e o paciente para de respirar. Então, durante o sono, a gente precisa relaxar, né? Precisa que os músculos relaxem para liberação de hormônio, repor energia, né? Que isso eu vou falar aí na sequência. Os benefícios de uma noite de sono, né? De uma noite de sono boa. Fortalecimento do sistema imunológico. Tem vários estudos hoje que já demonstram e já comprovam cientificamente que o quê? Uma pessoa que dorme um sono bom, um sono reparador, ele vai liberar na corrente sanguínea algumas substâncias anti-inflamatórias, que também a gente libera, como o Dr. Carlos fala, do exercício físico, né? Algumas interleucina, que são substâncias anti-inflamatórias. Então, você dormir bem, um sono reparador, você está melhorando o teu imunológico. Você vai ficar menos susceptível a pegar qualquer vírus. Olha aí agora, né? Gripes, enfim, influenza, Covid. Tem até, eu fiz uma live com o Dr. Carlos, acho que o ano passado, né? Não lembro, sobre o sono. E eu falei de um estudo científico que foi feito, acho que em inglês, se não me engano, saiu numa revista super renomada de sono. Eles pegaram 2 grupos de paciente, não tinham distúrbio nenhum do sono. As pessoas dormiam bem. Um grupo, ele dormiu apenas 4 horas durante uma semana. E o outro grupo dormiu 8 horas. Então, essas 8 horas foram um sono bom. E o 4, ele até dormiu bem, mas ele não teve aquele sono REM de qualidade que a gente tem um sono REM maior no período da manhã. E aí, eles imunizaram essas pessoas, depois de uma semana, contra hepatite A. E fizeram os testes, os pacientes que dormiram 4 horas não geraram anticorpos, não criaram anticorpos suficientes para ficar imune. Então, imagine, você não dormir bem não te deixa imune contra uma vacina. Então, dormir bem realmente vai fazer com que o teu imunológico fique mais forte, tá? Melhora da qualidade de vida, é notório, né? Eu sempre comento, você olha para uma pessoa que está 3, 4 dias sem se alimentar, você vai perceber? Não, a pessoa vai estar morrendo de fome, mas você não vê. Agora, olha para o semblante de uma pessoa que está 3 noites sem dormir, é notório, né? A pessoa está com olheira. Uma mãe que acabou de ter um bebê, que está dormindo pouco, você vê o cansaço. Então, realmente, a qualidade de vida do paciente que dorme, que descansa, é muito maior, né? Aumento da longevidade, isso é muito importante, muito importante. Tem um livro que eles falam sobre os telômeros. Alguém já ouviu falar sobre o que é telômero? Tá, o Dr. Carlos não vale, né? Ele sempre diz que ele já ouviu. O que são os telômeros? Sabe o cadarço do tênis, que tem aquela capinha de proteção do cadarço? Aquela capinha serve para quê? Para não esgaçar ali o cadarço. Os telômeros, eles servem para ficar ali nos nossos cromossomos, protegendo nossos cromossomos. E o que os estudos hoje mostram? Que a falta do sono reparador, ele vai diminuir o tamanho desses telômeros. E diminuindo o tamanho dos telômeros, a gente vai envelhecer mais rapidamente. E, obviamente, tendo as complicações cardiovasculares, risco de câncer aumentado. Então, você dormir bem vai fazer com que os teus telômeros fiquem maiores, né? Vai diminuir, não vai diminuir tão rápido quanto quem dorme mal, tá? Secreção e liberação de hormônio. Vários hormônios são desencadeados durante o sono. Então, tem algumas fases. Fase 2, a gente começa a liberação de vários hormônios. Testosterona, que serve para a parte muscular, para ganhar massa magra. Grelina, leptina, que são hormônios responsáveis pela síntese de gordura, saciedade de fome, apetite. Então, às vezes a gente escuta os pacientes falando, meu Deus, eu faço dieta, eu faço exercício, e eu não consigo perder peso, eu não consigo ganhar massa, pode ser isso, né? Você talvez não está liberando adequadamente os hormônios, tá?
Consolidação de memória, isso também é muito importante. Os pacientes que dormem mal, né, ficam uma semana dormindo mal, você vai ter mais dificuldade de concentração. Eu sempre falo que o nosso cérebro, e isso realmente acontece, ele tem a capacidade de fazer neuroplasticidade. Que o que é isso? Aprender coisas novas, né? E quando que a gente consolida a memória? Então eu estou lá lendo, estou aprendendo. Quando que eu vou consolidar? Eu vou gravar isso no meu cérebro durante o sono. Principalmente o sono REM. Então, nesse estágio, eu até trouxe um exame para mostrar para vocês. Uma pessoa que tem um sono REM fragmentado, ele vai ter muita dificuldade de concentração e dificuldade de memória. E cada vez mais eu tenho recebido pacientes no consultório com isso. Eu estou investigando porque eu acho que eu estou com Alzheimer, paciente de mais idade. E às vezes é a falta de um sono reparador. Então, faz toda a diferença. Regeneração celular. Nossas células estão lá, sempre se regenerando. E durante o sono, né, nesse estágio, principalmente o sono de ondas lentas, que é o N3, que acontece a regeneração dessas células, tá? Horas de sono. A gente sabe que um bebê, ele dorme muito mais, né? E ao longo da vida a gente vai diminuindo as horas de sono. Então, assim, eu coloquei mais ou menos, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em média isso. O recém-nascido, ele dorme aí de 12 a 16 horas e ele precisa dessas horas de sono, porque ele está crescendo. Liberação de hormônio do crescimento, a gente continua liberando. Para nós não é mais para crescer, para o bebê, para ele crescer, para ele desenvolver. Criança, né? A criança ela vai de 9 a 11 horas. Adolescente também, o adolescente para aprender ele precisa dormir. E hoje assim, o que está acontecendo com os adolescentes? Celular, né? Leva para a cama o celular, péssimo, péssimo. E o adulto, né, de 7 a 8 horas, como eu falei, pouco mais, um pouco menos. Porque existe, né, os longos dormidores, que são aqueles que dormem 9, 10 horas, e aqueles curtos dormidores que dormem 5, 6 horas, mas estão bem. Então o importante é o quê? O tempo que você dormir, que seja um sono bom. Eu sempre gosto de falar também que existem os cronotipos, né? Eu, Bruna, eu sou uma pessoa extremamente matutina. E desde sempre. Eu acordo 5h40, 6 horas é o meu horário de acordar. Tem gente que precisa acordar 8, 9 horas da manhã, né? Isso deve ser respeitado. Não é porque eu acordo 5h30 que você precisa acordar esse horário. Então a gente tem que respeitar isso, né? O teu cronotip. Se você é vespertino, você vai dormir mais tarde e acordar mais tarde. O matutino não, né? O matutino ele costuma começar aquele soninho ali, o sol se pondo, né? Já dá uma relaxada. Claro que a gente não vai dormir 6, 7 da noite, que nem agora que está escurecendo. Mas a gente tende a acordar mais cedo, tá? Por que que à medida que a gente envelhece, a gente dorme menos? A gente tem uma glândula no nosso cérebro, que é a glândula pineal. Alguém já ouviu falar da glândula pineal? Tu não vale. Ele também. Quem é da área da saúde, claro que já ouviu falar. Essa glândula, ela libera a melatonina. Óbvio que muita gente já ouviu falar de melatonina, né? Tô tomando melatonina porque eu tenho insônia. E assim, as pessoas vão na farmácia e compram melatonina sintética, mas o nosso cérebro produz melatonina, gente, de graça. Por que o nosso cérebro está cada vez produzindo menos? Porque a gente está dando estímulo para ele dizendo assim, não quero que você produza esse hormônio. Né? Com o celular, com a internet, o tempo inteiro, estímulo visual. Então, o nosso cérebro produz. Obviamente que conforme a gente vai envelhecendo, essa glândula vai produzindo menos. Então, a gente tem que ter bons hábitos para ela continuar produzindo esse hormônio gratuitamente, você não tem que ir na farmácia comprar, né? Então, é por isso que a gente vai realmente dormindo cada vez menos, né? E, obviamente, o bebezinho, ele não tem uma maturidade cerebral, então ele precisa dormir mais pela maturidade mesmo do cérebro, nós não, né? As fases do sono. Esse gráfico eu acho bem interessante, porque isso aqui, quem já fez polissonografia deve ter visto que esse é o gráfico que a gente vê as ondas cerebrais. Então, quem já fez polissonografia fica cheio de eletrodos, tipo um eletroencefalograma, né? Então, a gente consegue ver os estágios do sono. Isso aqui, ele me mostra, isso é um hipnograma de uma pessoa que dorme bem. Todo mundo deveria fazer isso aqui, ó, tá? Então, nós estamos lá, ó, em vigília, estamos acordados. Você começou a dormir, a gente vai para o sono N1.
O sono N1 é um sono de transição, é um soninho muito leve, né? E a gente fica muito pouco tempo nele, a gente fica em torno de 5%, tá? A partir do N1, mas aí já começa alguns hormônios começar a ser sintetizados, liberados na nossa corrente sanguínea. Aí a gente vai para o N2. O N2 é um pouquinho mais profundo, mas ainda é considerado um sono leve. Ele é importantíssimo. Tanto que olha o tempo que a gente fica, em torno de 50% da noite. Então, vários hormônios são liberados aí, tá? Para a parte muscular, para a parte cerebral. Então, é muito importante esse sono. Aí a gente vai para o famoso sono N3. Foi descoberto, se não me engano agora, não vou falar com certeza, mas eu acredito que sim, em 2012 saiu um estudo, e agora tem vários estudos aí falando, que no sono N3, muita gente já fez drenagem linfática, né? Porque, tô com edema, tô com inchaço, faz drenagem linfática para drenar o líquido que está inchado. O nosso cérebro, ele existe um sistema que é o sistema linfático, que é onde faz a faxina do cérebro. O que nós estamos fazendo agora aqui? Conversando, vocês estão assimilando o que eu estou falando, estresse, o que vai acumulando no nosso cérebro? Algumas proteínas, algumas toxinas no cérebro. O dia inteiro acontece isso. Quando que é feita a faxina dessas toxinas? Nesse sono N3. Então, olha a importância da gente entrar nesse estágio e ficar o tempo adequado. Qualquer distúrbio do sono que comprometa esse estágio não vai deixar você fazer a faxina do teu cérebro. Então, isso vai acumulando toxina ao longo dos anos, né? Aí a gente vai depois do N3 para o sono REM, o famoso sono REM. O sono REM que faz a consolidação de memória. Então, olha como é tudo perfeito. Existe o N3, que faz a faxina, deixa o teu cérebro bem limpinho, aí você vai para o estágio REM, que grava as informações. Então, veja, é perfeito, né? Deus fez tudo certinho mesmo, né? Então, e veja que são ciclos, eu sempre falo, é uma arquitetura. Então, a gente faz vários ciclos de sono REM. Vejam que o predomínio do N3 é no começo, ó, as primeiras horas de sono. Depois a gente tem o predomínio do sono REM. Então, pega aí um paciente que dorme, Bruno, eu durmo da meia-noite às 3h30 da manhã, depois eu não durmo mais. Provavelmente você não está fazendo essa fase REM, que é importantíssima para consolidar a memória, né? Então, é importante a gente fazer 4 a 5 ciclos desse que estava mostrando aqui, tá? Aqui eu trouxe para você, ficou meio apagado porque é uma foto que eu tirei do meu celular, mas aqui eu peguei, é uma paciente que eu atendi agora recentemente, ela tem um quadro de apneia, tá? E vejam aqui o hipnograma dela. Ela estava lá acordada, ela foi fazer um ciclo, o escurinho lá em cima é o sono REM. Vejam, ela entra, fica um pouco, sai, entra, fica um pouco, sai. Aí ela faz outro ciclo, entra, fica um pouco... Vocês estão vendo como o sono REM está fragmentado? E essa era uma paciente que ela reclamava muito de falta de memória. Ela gosta muito de ler. E ela é uma senhora de 58 anos, nova, né? Então imagine isso daqui 10, 15, 20 anos com esse sono aqui. E ela gosta muito de ler e ela fala, Bruna, às vezes eu estou lendo, eu esqueço o que eu acabei de ler. É concentração, possivelmente pela falta desse sono REM, tá? Então esse foi o exame de diagnóstico, tá? A gente fez o diagnóstico de apneia. Ela iniciou o tratamento. Esse aqui, ó, já foi o gráfico dela usando a máscara, que é o CPAP, para tratar a apneia. Então, vejo que já no exame, já melhorou. Olha o sono REM dela, como ela fez redondinho, ó. Ela não teve mais essa fragmentação. Isso foi no exame. Então, em casa, tanto que ela está usando há pouco tempo esse CPAP, ela me falou ontem, ela me mandou mensagem, ela falou, nossa, eu já não tenho mais sonolência, cansaço durante o dia. Provavelmente por quê? Melhorou a arquitetura do sono. E automaticamente, claro, liberação de hormônio, várias outras, né, queixas que ela tinha vão melhorar conforme ela for se adaptando, né? Eu tenho pacientes aqui que usam CPAP, que estão aqui, né? E claro que com o tempo, com a adaptação, os pacientes relatam que a partir do momento que eu me adaptei, que eu comecei a dormir melhor, eu me sinto melhor. Eu acordo mais disposto. Eu estou dormindo menos, mas eu estou dormindo melhor, porque melhorou a qualidade do sono. Que é isso que eu estou frisando, qualidade de sono. Isso aqui é um exame de polissonografia para quem não fez. Então, vejam, essa parte aqui da cabeça é o eletroencefalograma. Então, eu consigo ver aquele hipnograma, as ondas cerebrais. Tá? Ali ele está com uma cânula nasal, então eu consigo ver como é que está a respiração dele.
eu tenho o eletrooculograma, aquele eletrodo que está aqui, ó, eu consigo ver o movimento dos olhos. Porque no sono REM, no estágio REM, vocês já olharam para alguém que está dormindo, filho, marido, esposa, e o olho está aqui assim, ó, né? Esse estágio é o REM. Então a gente consegue saber se o paciente está no estágio por esse eletrodo aí, que é o eletrooculograma, tá? Eletrocardiograma importantíssimo, importantíssimo. Eu tenho pacientes que têm picos hipertensivos, têm arritmias noturnas por conta da apneia. Por quê? Parou de respirar, falta oxigênio, o cérebro diz o quê? Epa, o que está acontecendo? Você está parando de respirar. Ele joga adrenalina no sangue, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca. Ah, a pessoa acorda? Às vezes não. Às vezes tem paciente que eu atendo que para aí 30, 40 vezes e não acorda nenhuma vez. Só que o coração está trabalhando dobrado. E isso vai me mostrar através do eletrocardiograma, tá? Eletromiograma. Eletromiograma, eu não mostra nessa foto aqui, mas são eletrodos na perna. Porque é muito incomum paciente que tem muita apneia ter muito chute. Porque está faltando oxigênio, qual que é a tua defesa? Você chuta, você se mexe, né? E existe a síndrome das pernas inquietas. Então, através desse eletrodo, eu também consigo ver isso, o movimento de perna, que daí o tratamento é medicamentoso. Saturação de oxigênio, também super importante, porque um paciente que tem apneia, ele vai cair oxigênio, né? Então, eu tenho que saber como que está a oxigenação durante a noite. Fluxo respiratório, que é a cânula, esforço torácico, se ele está fazendo força para respirar, e a posição corporal. Por que eu preciso saber se o paciente está dormindo de supino, de barriga para cima, de lado? Existem pacientes, você já deve ter visto isso, eu só ronco quando estou de barriga para cima, né? Porque às vezes tem apneias, quadros leves, que é pela posição. Então eu vou colocar CPAP nesse paciente? Não, eu vou fazer ele dormir de lado. Né? Nós vamos estimular que ele durma de lado, nós não vamos pôr um CPAP nele. Então, às vezes, existe apneia só posicional. Então, isso é importantíssimo. E avaliar, claro, esse exame, né? Porque é o que eu falo sempre, a individualidade de cada paciente. Cada paciente é único e cada tratamento vai ser individualizado. Os distúrbios mais frequentes, insônia. Insônia quem que aqui nunca ficou sem dormir 1, 2 noites, né? Insônia é muito comum, mas existe a insônia crônica, que é aquele paciente que está há anos tendo dificuldade para pegar no sono, para dormir. A gente sempre fala que a latência do sono, o tempo que a gente leva para pegar no sono, em média, o ideal é de 20 a 30 minutos. Uma pessoa que está levando 1 hora e meia para pegar no sono, ela já está com uma insônia inicial, tem que tratar. A insônia de manutenção é aquela insônia no meio da noite, aquele paciente que diz, Bruno, eu acordo 3, 3:30 da manhã e fico 1 hora, 2 horas, não consigo dormir. Tem que tratar. Ou a insônia final, que às vezes o paciente acorda e tipo, não consegue mais dormir mesmo. Então, de qualquer maneira, se tornando crônico, tem que fazer o tratamento, né? Sempre é medicamentoso. Eu sou fisioterapeuta, não gosto de falar muito de medicamento. O Dr. Carlos pode falar com mais propriedade do que eu sobre o medicamento. Mas eu acho que, assim, medicamento é uma muleta, né? Um dia, talvez, você vai deixar de lado, você vai andar sozinho. Então, tem casos de insônia que é só mudança de hábito. Quando é um distúrbio, obviamente, precisa de tratamento medicamentoso, sem dúvida, né? Mas se você tem aí, um quadro de ansiedade, eu acho que vocês já falaram sobre meditação, né? Trabalhe uma meditação. Então, tem vários casos que você mudar a tua rotina vai melhorar a tua insônia e não precisa de medicamento, tá? Síndrome de apneia obstrutiva do sono. Essa é que se usa máscara. O que é apneia do sono? Apneia, o nome já diz, tranca. A pessoa para de respirar. Isso aqui trancou. Sempre dou exemplo no consultório. Pensa num pneu de um carro que colabou. A pessoa parou de respirar. Então, existem graus de apneia, que eu trouxe aqui, vou mostrar depois para vocês, mas em alguns casos trancou a via aérea, eu preciso jogar uma pressão para manter isso aberto, porque as complicações, principalmente cardiovasculares, são muito grandes, o paciente está parando de respirar, né? E a síndrome das pernas inquietas, que é a pessoa que chuta muito durante a noite, se mexe muito, né? Aquela pessoa que você vê que está o dia inteiro lá chutando, ela vai continuar chutando durante a noite. A gente não vê muita gente lá com a perna mexendo, né? Então, isso é medicamentoso, né? O médico que vai tratar isso aí.
Aqui eu trouxe uma figurinha para mostrar para vocês que isso é uma dúvida bem recorrente no consultório. Eu só tenho ronco, eu não tenho apneia. Eu preciso do CPAP? Não. O CPAP ele é indicado para o paciente que para de respirar. Mas qual que é a diferença entre ronco e apneia? Então pensa no pneu. O pneu está lá e ele começa a murchar. Isso é o ronco. A vibração da parede vai ocasionar o ronco, mas você não está parando de respirar. Você só está roncando. Tem outros tratamentos. A apneia, pode ver ali, ó, que fecha. Tá vendo o azulzinho? É o ar entrando, né? Então começa a diminuir o calibre, a pessoa começa a roncar. Quando fecha, colaba. Posso me mexer? Ó, aqui, ó, colabou, fechou. Então o ar não passa mesmo. Isso é uma apneia. Isso é a parada respiratória, tá? Os tratamentos hoje, quais são os tratamentos? Antigamente, quando eu iniciei lá, em 2007, por aí, era só CPAP. Só se falava de CPAP e assim, o sono realmente era bem negligenciado, não tinha estudos. Eu estudei um material que nem era daqui, não tinha material, não tinha estudo científico, não tinha livro, não tinha nada, né? Então, realmente, era o CPAP. O paciente roncava, o paciente tinha apneia leve, apneia severa, colocava CPAP. Hoje não. Hoje tem vários estudos que mostram que se eu fortalecer a musculatura, o paciente vai ficar com o músculo forte, não vai fechar. Eu não preciso pôr um CPAP, tá? Então, para ronco, eu trabalho muito em parceria com um otorrino, até um que o Dr. Carlos me indicou, um excelente otorrino. Então, quando o paciente vem para mim com eventos leves, eu encaminho para o otorrino. Porque às vezes ele tem um desvio de septo muito significativo. Se ele não consegue respirar pelo nariz, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a boca para suprir a falta de ar, ele vai roncar, né? E nesse caso ele vai usar o CPAP, ele vai fazer uma cirurgia. Então, eu sempre falo que quem trabalha na área de sono, a gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. É otorrino, é fono, é a físio, é a psicóloga. Então, são vários profissionais para tratar uma patologia, né? Então, às vezes é cirúrgico mesmo com o otorrino, tá? Placa de redimensionamento mandibular. O que é isso? Então, a minha viária só está relaxando. E eu tenho, sabe aquela pessoa que tem o queixo um pouquinho mais aqui para trás, retrognata, que a gente chama? Se você for para o dentista, né, e obviamente se tiver indicação pelo médico, ele vai redimensionar a tua mandíbula, ele vai abrir o espaço, você não vai mais roncar. Então, nesse caso, a placa vai resolver. Ô, Bruna, hoje eu uso a placa, eu vou usar 10, 20, 30 anos. Possivelmente uma pessoa que hoje tem aí eventos leves, daqui 10, 20, 30 anos ele vai se tornar moderado a severo, talvez ele vai partir para o CPAP. Mas quando é leve, a placa resolve tranquilamente, se tiver indicação, tá? Queixeira. Um paciente tem um desvio de septo muito leve, né? Não há necessidade de cirurgia e ele está roncando e ele ronca só de barriga para cima. A gente põe uma queixeira, não sei se já viram, que segura aqui. Eu trouxe a foto, depois vou mostrar para vocês. Ela segura a mandíbula, mas em casos de ronco. Eu já ouvi pacientes com apneia do sono usando a queixeira. Qual que é a defesa de um paciente que para de respirar? Ele vai abrir a boca para suprir a falta de ar. Se está travado, possivelmente ele vai ficar mais tempo sem respirar. Então a queixeira é só para ronco, tá? Treinamento de musculatura inspiratória e expiratória. Isso é bem recente. Eu, como fisioterapeuta respiratória, eu tenho tratado. Ontem, né, eu estava atendendo um paciente. Ele é atleta mesmo profissional, e ele ronca bastante. A esposa tem reclamado muito de ronco, mas ele só tem ronco. Como ele é atleta, faz exercício, cuida da alimentação, tem uma vida super saudável, o otorrino que me indicou, ele falou, Bruna, vamos tentar, né, um tratamento de uma fisioterapia para musculatura. E é isso que eu tenho feito com ele, né, um treino de musculatura. A esposa, ele está tratando comigo já faz um mês e meio, a esposa falou que ele já quase não está roncando de barriga para cima, né, de lado já não está. Então, quer dizer, só o fortalecimento dessa musculatura é uma reabilitação, né, mas é igual à academia. É o que eu falo para ele, você está fazendo hoje, se você parar daqui 1, 2 meses, vai voltar, porque o músculo ele vai perder. Né? Se você faz exercício, eu parei 1 mês, 2 meses, você vai perder tônus. Então tem que ter continuidade e controle de peso, então os hábitos diários, né? E mudança de hábito. Então isso é muito importante. Aquele paciente que vem e diz, Bruna, eu bebo sempre antes de dormir.
Isso acontece muito. Esses dias eu atendi um paciente que ele falou que toda noite ele toma uma dose de uísque antes de dormir. Péssimo, péssimo. Além de se relaxar mais, o álcool, ele relaxa o músculo. Eu escuto muito isso. Ah, mas o álcool, quando eu bebo, eu durmo melhor. Não é? Muita gente fala isso. Não, eu durmo muito melhor. Esse dor do sistema nervoso central. É como se ele desligasse o nosso cérebro. Ai, relaxei. Então, o que vai acontecer? Você vai relaxar com mais facilidade, você vai pegar no sono com mais facilidade. Porém, o álcool já mostrou-se em vários estudos, ele fragmenta principalmente aquele sono N3, que é o sono que faz a faxina do cérebro. Então, pega esse meu paciente que toma todo dia uma dosezinha de uísque. Ele não está fazendo o sono N3 adequadamente. Provavelmente ele está fragmentando, né? E isso a longo prazo pode trazer várias complicações, principalmente doenças, né, neurodegenerativas, Alzheimer, né? Eu comentei aí do sistema linfático. A beta-mieloide, não sei se você já ouviu falar, que é a substância causadora do Alzheimer, onde que é feita a faxina? Nesse sono, no N3. Então, olha a importância da gente dormir bem, né? Prevenção. A apneia, então esses são os tratamentos pro ronco. Para a apneia obstrutiva do sono, que daí tranca, a pessoa para de respirar dormindo. Cirurgia, então se há um caso de um paciente que tem uma apneia leve, tanto que eu coloquei ali, casos leves. Ah, eu tenho um quadro leve de apneia, a minha musculatura está relaxando e eu tenho uma amígdala muito grande. É isso que está obstruindo. Eu vou fazer uma cirurgia, vai resolver, né? Obviamente tem que ser avaliado pelo otorrino e após a cirurgia repetir o exame de polissonografia, para a gente ver se melhorou, né? Melhorou a qualidade do sono, tá? Placa de redimensionamento, então ela puxa a mandíbula, também vai resolver em casos leves. E CPAP. O padrão ouro para a apneia do sono moderada e severa é o CPAP. Eu trouxe um aqui, depois a gente vai mostrar como que funciona para quem não conhece. Então, ele é uma pressão positiva que mantém isso aberto, né? Vai curar? Não. Eu não gosto de mentir para pacientes. Esse tempo atrás atendi um paciente de Santa Catarina. Ele falou, o meu cardiologista falou que se eu usar 2 anos eu vou melhorar. Nunca vi paciente de apneia severa zerar os eventos. Claro que cada caso é um caso. O paciente tinha obesidade, fez uma cirurgia, perdeu 50, 60 quilos, é outra coisa. Mas uma pessoa que tem anatômico, dificilmente vai zerar completamente. Ele até melhora. Porque, pensa comigo, o CPAP ele joga uma pressão de ar contínua. Ele vai manter aberto aqui. Ele vai melhorando a tonicidade da musculatura. Então, automaticamente, é muito comum, né? O paciente fala, eu estou usando há 1 ano, aí eu fiquei 1, 2 noites sem, minha esposa falou que eu ronquei menos, porque ele melhora, mas não cura, tá? Aqui eu trouxe, a classificação que eu falei de apneia para vocês, leve, moderada e severa. Então, o que é um quadro leve? Fui lá fazer um exame de polissonografia, eu tive 5 eventos por hora de hipopneia, de apneia. Eu preciso de tratamento? Não, você está dentro do que é normal, não precisa tratar, tá? De 15 eventos a 30 já é considerado moderado, precisa de tratamento. Aí a escolha vai ser o médico, né? O médico vai te avaliar, vai te encaminhar ou para físio, ou para fono, ou para otorrino, enfim, ele que vai decidir o tratamento. E acima de 30, você já tem um quadro severo, CPAP. Ô Bruna, sempre eu vou ter 20, 30, como foi no exame, eu não falei que o álcool relaxa? Então, o paciente que fez um exame numa clínica, que fez 26 por hora, ele é moderado. O dia que ele bebe, ele tem 40. Então, isso é uma média, é um parâmetro, né? Não é porque você fez 10, 15, 20 no exame que toda noite você vai ter isso. Vai ter noite que você vai ter muito mais e vai ter noite que vai ter menos. Vamos falar aí sobre medicamento. Tem vários medicamentos que relaxam a musculatura. Às vezes até um antihistamínico, né? Ele vai potencializar a tua apneia, tá? Isso aqui, é a placa. Então, essa placa que é de redimensionamento. Então, ela puxa a mandíbula para frente, tá? Dentista vai fazer isso sobre medida. Ontem eu até abri uma caixinha no meu Instagram, falei sobre essa placa de uma dentista que trabalha comigo há tempo. E ela faz a placa de bruxismo e a placa de redimensionamento. E aí me perguntaram, tem diferença, né? O que é o bruxismo? O bruxismo, a pessoa range o dente, aperta e range. Aí ela precisa de uma placa
de silicone para ela não apertar, né? Porque tem gente que tem muito problema, dor, TM, enxaqueca por causa do bruxismo. É diferente dessa placa. Essa placa, ela redimensiona a mandíbula para frente. Então, você vai abrir o espaço para você não ter as paradas respiratórias, né? Ou as hipopneias. Qual que é a diferença entre apneia e hipopneia? Tem pacientes que eu atendo que só tem hipopneia. A apneia é quando colaba, fecha, a pessoa para de respirar, não tem ar nenhum ali. Tem pacientes que ficam 30, 40 minutos sem respirar. A hipopneia é o estreitamento da via aérea. A via aérea, ela relaxa. Então, você está respirando, você respira menos, você recebe menos oxigênio. É um quadro leve, tá? A apneia fecha, colaba. Só que qual que compromete mais? O cérebro, o coração. Óbvio que é uma apneia. Porque o que acontece no cérebro de um paciente que para de respirar? Diminui o oxigênio. O cérebro, por sua vez, joga adrenalina no sangue, que aumenta a frequência cardíaca e pode aumentar a pressão arterial. Eu escuto muito paciente que tem apneia, que fala, nós estávamos conversando sobre isso, né, seu Silviano, de ir ao banheiro à noite. Tem muitos pacientes que têm muita apneia que falam, Bruna, eu vou no banheiro 4, 5 vezes à noite. Eu atendi uma paciente, eu sou do interior do Paraná, sou de uma cidade onde se toma muito chimarrão, minha mãe toma chimarrão o dia inteiro. E eu atendi recentemente uma senhora de lá, e ela falou assim para mim, é que eu vou no banheiro várias vezes porque eu tomo chimarrão o dia inteiro. Aí eu expliquei isso que eu vou explicar para vocês agora. Ela não acreditou. Eu olhei para a carinha dela e entendi que ela não acreditou no que eu falei. E tudo bem, ela começou a tratar e ela retornou recentemente. Eu falei, como é que tá? Nossa, tô muito melhor. E o xixi? Não vou mais fazer xixi à noite. Eu falei, o chimarrão? Continua igual. Ela deu risada, ela falou, eu não acreditei quando você me explicou. Eu achava que era o chimarrão. Claro, você toma água o dia inteiro, né? Eu vou no banheiro. Mas o que acontece com o paciente que tem apneia? É o que eu falei, faltou oxigênio, ele joga adrenalina e o coração trabalha dobrado. Existe um hormônio que ele é liberado pelo átrio do nosso coração. Esse hormônio, ele um nomezão bem grandão, é peptídeo natriurético atrial, ANP. Esse hormônio, ele serve para manter o equilíbrio dos líquidos do nosso corpo, a homeostase. Se o teu coração está trabalhando dobrado, o átrio vai fazer força. O que vai acontecer? Você vai liberar mais esse hormônio no teu sangue, né? E aumenta a diurese. Então, você vai ter mais vontade de fazer xixi. E, obviamente, por que você vai ficar acordando? Porque você não consegue ficar naquele sono profundo. Então, o que acontece? O que acaba acontecendo? Se você está com sono fragmentado, encheu lá a bexiga, você desperta. Eu vou no banheiro. Né? Então, o sono do paciente fica mais fragmentado e ele vai ter muito mais vontade de fazer xixi mesmo, tá? Então, a placa é isso aí, o CPAP. Esse aqui é o aparelho de sono. Alguém já conhece aqui que não usa? Não? O CPAP, esse segundo aqui que está usando. Então, esse é uma máscara, né? Que vai na narina. Tem paciente que precisa de máscara que pega a boca e nariz. Tudo vai ser determinado no exame e pela anamnese que a gente fizer, na avaliação do paciente. Então, é um equipamento que fica lá do lado, não faz barulho. Hoje, os novos, mais recentes, são bem silenciosos, tá? E assim, Bruna, incomoda, é um corpo estranho. Claro, é um corpo estranho. Mas o que faz o paciente se adaptar? Me fala aí quem usa. Não é a necessidade? Se sentir melhor, não é? Seu Silviano, né? Eu atendo uma menininha, ela é do interior do Paraná. Eu comecei a atender ela tinha 2 anos e meio. Ela é uma menininha neurológica, ela não fala, ela tem um comprometimento bem severo, ela tem muita apneia. E assim, para uma pessoa, vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês, e se vocês precisarem de tratamento, por que vocês vão tratar? Porque vocês entendem a necessidade de tratar, né? Agora, explica isso para uma criança de 2 anos e meio. Eu não vou usar esse treco aí que me incomoda. E eu falei para a mãe dela, eu falei, Aline, ela vai ter muita dificuldade, então já se prepara. Aí o que a mãe fazia? Quando ela estava quase dormindo, a mãe punha a máscara. Ela arrancava, ela rasgou a máscara no começo. Hoje essa criança ela está com quase 6 anos. Ela não fala, né? Mas a Aline, que é a mãe dela, fala, Bruna, quando a Cecília quer dormir, ela vem para mim e faz assim, ó. Ela pede para pôr. Mas por quê? Porque ela se sente bem, né? Então é o que eu falo, o ser humano ele se adapta com o que traz benefícios.
né? Então, assim, a necessidade que vai fazer o paciente se adaptar, seja com placa, seja com CPAP, seja o que for, você se sentir melhor. E eu, no primeiro momento, nas primeiras avaliações, antes do paciente tratar, eu pergunto, você sente cansaço, sono? A resposta, principalmente dos homens, é a seguinte, não, eu estou aqui só porque minha mulher me pediu. Eu estou aqui só porque eu ronco, porque eu não tenho nada. Então, tá bom, então vamos tratar. Aí a pessoa começa a tratar e começa a dizer, nossa, mas eu tô me sentindo melhor. Como assim? Tu não falou no primeiro dia que tu não sentia nada? Porque a pessoa está tão acostumada com aquele sono, ela não tem uma régua, né? Ela não tem um parâmetro. Então, para ela é normal aquilo. Ah, o cansaço. Eu já escutei muita gente falando, ai, Bruna, eu achava que era a idade. A minha memória, a idade, né? Eu estou envelhecendo. Não, gente. Então, o sono, realmente, o sono reparador, você vai ver a melhora a partir do tratamento. E é isso que faz o paciente se adaptar mesmo, né? Sentir melhor. A segunda foto aqui, ó, é a queixeira. Essa é a queixeira. Então, pacientes que só têm um ronquinho leve, né? Ah, eu só ronco quando estou de barriga para cima, não tenho apneia. A queixeira vai resolver, tá? E o segundo que eu coloquei é o treino de musculatura inspiratória e expiratória. Eu até trouxe, deixa eu pegar aqui, o Power Brief, que é um equipamento, tem o roxinho ali, então é um equipamento que eu tenho uma carga, isso é tudo feito, uma avaliação. O paciente vem no meu consultório, eu faço uma avaliação e eu vou determinar a carga que eu vou, igual na academia. O teu personal vai lá, um peso de 2 quilos, né? 3 quilos, 5 quilos. Então aqui eu determino a carga e eu vou fazer exercícios para essa musculatura. Então quando é só roncos leves, um tratamento com o Power Brief e associado a exercício físico vai resolver. E claro, os bons hábitos, porque não adianta a gente fazer isso aqui no consultório 2, 3 vezes por semana, o paciente chega e toma uma garrafa de vinho e vai dormir. Não vai resolver, né? Ah, eu como um monte, né? Eu tomo algum benzodiazepínico, um Rivotril. Então, não vai resolver, tá? Higiene do sono. Isso é importantíssimo, é muito importante. Às vezes você mudar alguns hábitos vai melhorar consideravelmente a qualidade do teu sono. Primordial, eu até coloquei número 1 ali, ó, tenha rotina. Nós temos que ter rotina. Você ensina o teu cérebro que aquele é o horário da glândula que eu comentei com vocês liberar a melatonina. Porque pega uma pessoa que hoje vai dormir às 10, amanhã 1, depois às 3, daí volta às 9. O cérebro vai ficar, mas que hora que eu tenho que liberar esse tal desse hormônio? Então você ter rotina. Claro que esporadicamente, eu saí, ok, mas no montante o ideal é o quê? Você ter horário para deitar e horário para acordar. Isso faz toda a diferença. Você disciplina o teu cérebro a horário de dormir e de acordar. Evite bebidas alcoólicas ou estimulantes de dormir, que foi o que eu falei, o álcool, ele fragmenta muito o sono, né? Principalmente o sono de ondas lentas. Cafeína, né? Chá preto. Então, tudo isso vai estimular, então vai fazer com que você tenha mais dificuldade para pegar no sono, isso também faz diferença, tá? Então, o café, cada um é cada um. Eu sou uma pessoa que eu posso tomar um café 4 da tarde e eu não vai fragmentar meu sono, meu marido não. Se ele toma, ele já fragmenta o sono. Então, cada um é cada um, mas o ideal, assim, pelo menos café, bebida estimulante, um energético, por exemplo, até no máximo 4, 5 da tarde, mais que isso não é legal, tá? Não faça alimentação pesada pelo menos 2 horas antes de dormir. Por quê? Se eu encho lá meu estômago comi uma feijoada, uma macarronada, ele vai estar trabalhando, né? No horário que eu preciso o quê? Dormir, relaxar, descansar. Então, a alimentação é muito importante. À noite, alimentação leve, tá? Evite luz intensa ou eletrônica no período noturno. Isso está aumentando cada vez mais. As pessoas levam o celular para a cama, o computador, né? Então, é importantíssimo. Quando a gente tem uma luz que fica estimulando a nossa glândula, o que ela vai fazer? Eu tenho que ficar acordado, eu não posso dormir. Então, deu lá, o meu horário de dormir é 11 da noite. 8 e pouco, desliga, diminui luz, diminui estímulo. Eu vou contar uma história que aconteceu recentemente, eu sou contadora de histórias, né? Uma vizinha, eles sabem que eu trabalho na área de sono, ela falou, me encontrou no elevador, ela falou, Bruna, meu filho Francisco tem 3 aninhos, dormir. Não,
né? São hábitos. Então, estimular, diminuir luz, diminuir estímulo auditivo, porque isso vai fazer com que você relaxe, fazer uma meditação. E foi o que eu falei para a mãe dele. Eu falei, ó, começa a mudar a rotina dele, né? Faz uma leitura. Então, estimular com que ele aprenda, né? Isso, tá? Vá para a cama apenas quando estiver com sono. Isso é bem importante também, né? Porque senão tu vai lá para a cama, sem sono, você vai pegar um celular. Então, quando tiver com bastante sono, o quarto é para dormir mesmo. Vai para o quarto quando tiver com bastante sono. É o que eu falo do CPAP. Tá com sono, põe. Senão não, né? Porque senão vai te incomodar, vai te irritar. Então, vai dormir só na hora que estiver com bastante sono, para a cama, tá? Temperatura. Por que a gente dorme melhor no inverno, né? Porque, claro, a temperatura no calorzão é mais difícil, né? Então, os estudos mostram que de 18 a 22 graus é o ideal. A gente manter nessa temperatura é o ideal para a gente relaxar, para a gente entrar e fazer aquelas fases do sono, tá? Pratique exercício físico regularmente. O exercício, ele melhora tudo, né? Não só a qualidade do sono, mas ele vai te ajudar a você pegar no sono com mais facilidade também, tá? Adote rituais de relaxamento. Eu acho que a Camila veio falar, né, sobre meditação. É muito importante. Eu dei uma palestra esses dias também sobre sono, a chamei para ela falar. Ela até fez uma meditação conosco. E eu acho que é muito importante a gente ter, antes de dormir, tem gente, eu não consigo meditar, não gosto, tem meditações guiadas. Às vezes eu gosto muito de ler antes de dormir livro, né, livro mesmo. Então, é o que me relaxa e me induz ao sono. Então, é muito importante a gente ter esse ritual antes de dormir, tá? E ao acordar, se expor à luz. Meu Deus, Bruna, como a luz em Curitiba, né? Mas essa luz que a gente tá vendo lá fora, não precisa ter sol, já tá estimulando o teu cérebro, o quê? Tá na hora de acordar. Nós temos aquele gráfico do sono, estou falando demais? Aquele gráfico do sono, a gente começa a liberar melatonina quando começa a escurecer. Nosso cérebro começa a produzir. Se tu está estimulando, ela não vai liberar, né? Agora, se eu ajudar, ele vai começar a liberar melatonina. O nosso pico desse hormônio é lá por 2, 2:30 da manhã. A partir disso, ele começa a cair e aí começa a subir o cortisol, que é o hormônio que diz o quê? Vamos para a luta, agora é hora de acordar e ir para a guerra, para a batalha, vamos trabalhar, né? Então, você acordar e você ir pegar uma luz está estimulando o teu cérebro. Então, isso é fundamental, realmente essa luz do dia. Eu sempre falo, vai tomar café perto de uma janela, né, na sacada, que isso vai ajudar muito a regular o nosso reloginho, que dentro do nosso cérebro a gente tem um relógio, né, nosso relógio biológico, que regula o nosso ciclo circadiano. Então, isso é bem importante, tá? Esse aqui, para terminar, finalizar aí a minha apresentação da tecnologia, da informação 24 horas. Então, tem muita gente, eu vi uma reportagem esses dias que eu fiquei assustada, até repostei no meu Instagram, e eu falei, que mundo nós estamos vivendo? As pessoas estão pagando, não sei quanto, não lembro agora, um valor exorbitante para ficar em hotéis de luxo para dormir. Espera. Você produz para você pagar um hotel para você dormir. Não tem muita lógica, né? Então, assim, o importante é o quê? A gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que descansar, né? O sono não é, antigamente era visto, existem muitas frases que a gente lê hoje em dia, né? Estude enquanto os outros dormem, né? Não. E a gente já viu a consolidação de memória. É feita durante o sono. Então, uma pessoa que não dorme, ela vai ter mais dificuldade para aprender. Então, vai fazer um curso, uma prova, uma apresentação, dorme, descansa. Isso vai te ajudar. Então, realmente, a falta de sono, ela vai prejudicar o organismo como um todo, o cérebro, o coração. E a disposição, né, gente? Uma pessoa que dorme, ela é mais feliz, ela está mais disposta. Então, o sono realmente é fundamental, tá? Agradeço todos vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre sono, sobre fisioterapia respiratória também, eu estou à disposição, né? E quero agradecer o convite, Dr. Carlos, meu amigo, de vir falar sobre esse assunto que eu gosto, eu adoro. E quanto mais gente souber e dormir melhor, ótimo. Obrigada.